Gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, o Novo Testamento, uma tradução que saiu agora fresquinha, vai ser lançada essa semana em Brasília, depois em Belo Horizonte. É do Haroldo, que é juiz, né? E o Novo Testamento ele traduziu do grego, demorou 3 anos para fazer isso e conforme ele diz, ele não buscou o viés religioso, não, ele buscou o viés literário mesmo. Agora, o Gideão Faria do Buritismo, se olha, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, podemos acreditar na Bíblia tendo várias traduções, porque, essa é a pergunta dele, mas eu completo, Haroldo, porque a tradução ela nos coloca em contato com as nossas raízes, porque somos assim, porque fazemos aquilo tudo e tudo mais, né? Como é que pode acreditar, já que tem... Bom, Roberta, ao traduzir, eu pude perceber uma coisa. Todos os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento são pessoas narrando experiências. Então eu não sei se é tão adequado essa leitura de, olha, eu vou ler isso para acreditar. Eu acho que a gente deveria ler para participar da experiência. Então, quando eu fui fazendo essa tradução, a minha sensação é de que eu estava na Galileia vendo Jesus curando um cego, curando um leproso, multiplicando um pão, atendendo uma pessoa. Então é uma experiência. É muito mais do que uma questão do século XX, do século XIX, de uma teoria que você tem que acreditar ou não. Uhum. É uma experiência. Né? A vida de Jesus é uma experiência. Uhum. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eles falam assim, Jesus ressuscitou Lázaro 5 dias depois que ele morreu, não é isso? 4 dias, desculpa, gente, eu não sou boa. O problema é mesmo. 4 dias depois. Aí você pensa assim, oh meu Deus, uma pessoa que morreu há 4 dias, a gente já sabe como é que está a situação. Aquilo é simbólico? O que é? Porque muita gente, já conversei com muita gente sobre isso, pessoal, não, ressuscitou sim. Lázaro levantou e ficou vivinho, né? O que é esse texto? Bom, então eu vou deixar os outros falarem. Eu quero saber a opinião dos três. Eu penso que 4 dias significa ele estava seguramente morto. Porque no 3º dia, alguém era considerado morto mesmo. Ora, se isto foi um fato histórico, eu tenho grandes dúvidas, porque então os outros evangelistas, um fato desse, certamente teriam contado. Além do mais, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente nota que João aumenta sempre. E todos os milagres que João conta são mais fortes. É uma maneira simbólica para mostrar que em Jesus está a vida. E aí exatamente o contraste com alguém que seguramente morreu. Aí Jesus pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Certamente Jesus não falou assim para aqueles judeus daquele tempo. Isto era totalmente fora do contexto, mas é uma meditação do evangelista João para dizer que Jesus é a fonte da vida. Uhum. E aí, o que você viu? Isso, porque, como eu estava falando, o João e os outros evangelistas, os outros escritores, eles têm uma intenção de comunicar a experiência e a mensagem religiosa. E ao fazer isso, Roberto, eles utilizam um expediente judaico, que é o expediente de você contar histórias. Sem a preocupação de ser historiador. Porque nenhum evangelista teve a pretensão de ser historiador. Eu vou narrar um fato histórico, porque está aqui um biólogo e um legista que realmente fez o exame, morreu mesmo, tem um atestado de óbito e agora... Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em passar uma mensagem. Então eu acho que quando a gente faz essa leitura assim, multiplicou o pão mesmo? Mas o que ele fez? Aí traz um químico para discutir. Eu acho que nós estamos desviando do que é o Novo Testamento. Uhum. Porque o Novo Testamento não tem essa proposta. O que é essa coisa? Teve mesmo a multiplicação do pão? Porque eu acho que tudo isso são questões de parábola
eu não estou descartando que coisas extraordinárias aconteceram, porque coisas extraordinárias acontecem nas nossas vidas. Não adianta também querer ficar explicando tudo pelo cientificismo, porque milagres acontecem diariamente, coisas extraordinárias e divinas acontecem a todo momento na vida da gente. Que dirá com Jesus? Então eu acho que coisas divinas e espetaculares aconteciam diariamente com Jesus. Mas o objetivo deles não era focar nisso. O fato de Jesus tocar um leproso e curar, dá para explicar? Não dá. Nós temos ciência para isso? Não temos. Não temos. Mas a medicina consegue explicar tudo? Também não consegue. Não. Porque você tem pessoa que está no CTI aí, o médico vai lá e praticamente assina o atestado de óbito e miraculosamente essa pessoa recupera e sai do CTI. E a biologia não consegue, nem a medicina não consegue explicar. Gente, nós já trouxemos um caso aqui no Brasil das Gerais, um senhor, um engenheiro, não esqueço disso. Ficou sentado aqui uma vez do lado, tinha umas cadeiras aqui. Ele teve um acidente de caminhão no sul de Minas, não sei se foi em Varginha. Aí viram que ele morreu e colocaram lá no Instituto Médico Legal, né? Colocaram o corpo lá naquela... Aquele negócio, geladeira, né? Isso. Na geladeira. E ele já com a plaquinha dele de morto e tal. Via, estava morto e 7 horas da noite já colocaram lá. E ele tem toda a documentação disso, né? Às 4 horas da manhã, alguém foi abrir lá para não sei o que, ver alguma coisa. Ele abriu o olho, conseguiu balbuciar o celular de não sei quem, da família. Ligaram, foram buscar, custou, tratou muito tempo, mas teve aqui, fez um depoimento pra gente. Como é que você explica isso, né? Agora, eu só queria perguntar mais uma coisa. E a ressurreição de Jesus? Jesus ressuscitou mesmo? Ou é uma forma, coisa simbólica na Bíblia? Olha só, Roberta, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele chega à conclusão que se a ressurreição de Cristo não foi um evento que ocorreu, era vã a pregação cristã, né? E ele chega a colocar a ressurreição de Cristo no centro da fé cristã, né? A ressurreição de Cristo, ele menciona ela como um evento que ocorreu e através da ressurreição, a comunidade cristã, ela tem a esperança também que um dia iremos ressuscitar. Né? A ressurreição de Jesus se torna um fundamento de toda a esperança cristã, na verdade. Né? Acho que ela é muito mais do que um símbolo. Sim, ela é um símbolo da nossa esperança, ela é um símbolo da nossa ressurreição. Mas com certeza o apóstolo Paulo chega a dizer, afirmar, né, categoricamente, que se não houve ressurreição, não faz sentido. A nossa esperança se perde completamente. Fala disso, fala. O mesmo Paulo, no mesmo capítulo, nos dá uma dica onde ele distingue entre o corpo carnal, corpo natural, e o corpo espiritual. Ora, o corpo espiritual não é aquilo que, por exemplo, na teoria do espiritismo se chama perispírito, etc. Não. Eu quero dizer, é um modo de existir diferente deste modo natural. Eu acho que aí está o grande problema, porque muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a ressurreição, porque elas concebem a ressurreição como um replay, como uma repetição desta vida natural. Não é, a ressurreição é de outra ordem. É de outra ordem, é isso? Aí eu estou de pleno acordo. Eu acho que, nesse momento, é mostrar que o cristianismo, sem a dimensão espiritual, de que além desses elementos biológicos e físicos, se não houver uma outra realidade que ultrapassa isso, a mensagem moral do cristianismo perde força. Porque eu vou ser bom, por quê? Então essa dimensão espiritual, inclusive de Deus, porque Deus não é material, Deus não está sujeito a mudança, não está. Agora eu queria responder, essa é uma pergunta que é do Renato de Ribeirão das Neves, que ele disse, olha, quando se fala nem os viciados, nem os afeminados, etc., não reinarão no reino dos céus, que se explica em cima dessa passagem, que significa? Eu não conheço esse texto que ele está citando. Conhece, Fábio? Uma tradução que eu não conheço, mas tem em Paulo um texto que, vamos dizer, diz que pessoas que têm esse tipo de comportamentos
não sei de cor exatamente que categorias ele usa, não participarão do reino do céu. Mas eu acho que a gente tem que ver através dessa compreensão que disse antes, se é por maldade. É só a maldade que Só a maldade. Ok, gente, depois nós vamos falar mais, muita gente telefonou, nós vamos fazer contato. Chega aqui pertinho de mim. Olha, o programa de amanhã, prevenção e o combate ao câncer. Gente, dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que só este ano devem surgir mais 500 mil casos da doença no país, em Minas, quase 50 mil. Por que isso está acontecendo? Pode ser diferente? Como pode ser? É nessa terça-feira, às 7 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? E até amanhã com a graça de Deus. Tchau.